Eu acho que agora é quase unanimidade. Vocês podem me corrigir aqui, tá, meninos? Porque vocês entendem do assunto anime. Mas um dos mais famosos é o Pokémon. É ou não é? Ih, peraí. É o seguinte. Famosos em termos do quê? É mundial, Público. para as crianças. Ah, não, acho que é Dragon Ball, né? Eu acho que é Pokémon. Um dos Eu mais acho que é famosos. Pokémon Eu falei também. um dos. Pode ser Dragon Ball, Pokémon, enfim. Só que os monstrinhos, eles ganharam bastante games. Não ganharam não, Vitor? Bastante, desde E 96. a nossa né? produção vai lembrar alguns pra gente agora. Vamos ver. Hoje não tem como deixar de falar deles. Isso mesmo, os Pokémons invadem o nosso programa. A saga foi criada pelo designer de games Satoshi Tajiri, em 95, e até hoje é um grande sucesso. E o primeiro console a ter um game dos monstrinhos foi o Game Boy, em 96, com os games da primeira geração, Pokémon Green e o Pokémon Red. Aliás, os dois nunca tinham saído do Japão. Para o ocidente, o game foi exportado apenas na edição seguinte, em Pokémon Blue. Ainda na primeira geração, o game já tinha 151 Pokémons. Muitos deles você com certeza já ouviu falar. A segunda geração dos jogos foi bem explorada. Um dos mais importantes dessa era, o Pokémon Gold e Silver, já ganhou uma melhora no gráfico, fora o adicional de mais de 100 Pokémons. Com o grande sucesso, era hora de apostar em spin-off, principalmente para o Nintendo DS. Na terceira geração, o grande destaque fica para o Pokémon Ruby e Safire, que é desenvolvido para os consoles Game Boy Advance e GameCube. O jogo tem como trunfo as batalhas duplas. Já na quarta geração, Pokémon Battle Revolution trouxe com a Nintendo Wi-Fi Connection a possibilidade dos jogadores trocarem Pokémons. Somando 649 Pokémons, a penúltima geração teve Pokémon Black and White, que dividiu opiniões por ter sido lançado às vésperas do 3DS e por não ser compatível graficamente ao console. Por enquanto, na última geração, o jogo já tem 718 Pokémons. Destaque para Pokémon X e Y, game mais vendido do Wii U. O que mais vem por aí, hein? E aí, meu amigo, são mais de 700 e tralalá, Vitor. 719, total, até agora. E o que mais vem por aí? Fica a pergunta. Tem um jogo do Pokémon que já está confirmado pro Nintendo Wii U, não tem data ainda definida, que é o Pokken, que é um Pokémon que mistura um pouco o Tekken, para quem gosta de jogo de luta. Vai ser uma novidade, para quem jogava o Pokémon Stadium, que é um jogo bem antigo para Nintendo 64, que é um jogo bem interessante, vai mesclar um pouco a diferença que agora você vai poder controlar os movimentos do Pokémon, não é uma coisa meio Final Fantasy, que você escolhe o poder e tem que esperar ele para ele atuar, né? Agora você controla, pode dar soco, chute, soltar os poderes, é uma coisa bem interessante, é um jogo que eu acho que pode reviver um pouco o Pokémon, que eu acho que tá um pouco saturado, né? Sempre essa pegada RPG, uma coisa bem clássica, talvez vai mesclar um pouquinho mais com essa questão da luta. O Pokémon XY foi o mais vendido do Wii U. E aí? Mais até que Mario, por exemplo? Será que a Nintendo tá apostando até mais no Pokémon do que o nosso amigo Mario fofo? É que é engraçado porque o Pokémon, a Nintendo trabalha muito a questão do universo em volta de Pokémon, em vender o desenho, os bonequinhos, enfim, merchandising, várias coisas em torno de Pokémon. E meio que o Victor falou assim, a série, eu gosto bastante de Pokémon. Eu também. Não sei vocês, mas eu gosto bastante. Catena já virou feio. Acho bacana. Essa é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Seriam das legal. loiras se Legal. todos gostassem das morenas? Exatamente. Eu acho legal. Esse Mas o que cara- eu acho legal é porque dá pra você fazer 700 bonequinhos. Mas vocês acham que tem a ver com a idade, assim? Eu acho que Porque não. eu acho que quando começou o Pokémon, eu achava que era meio de criança. Então, hoje em dia é o contrário. Eu acho que Call of Duty, que é voltado para um público de mais idade, por exemplo, da nossa idade, são mais crianças que jogam. A gente vai entrar no modo online e a gente só ouve criança falando. E Pokémon só dá os tiozão trocando Pokémon Por pela que rua. você não gosta de Pokémon, por exemplo?
Ah, uma história que não me apetece, eu acho meio... Meio briga criança? De... Não, Os eu jogos acho são tipo legais. uma briga de galinha legalizada. Gabi, tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar. boa. Esse cara aqui, ó, Fernando Muccioli, está traduzindo os mangás do Pokémon aqui que saiu. É ele que Sério? traduz. Por isso que é o carinho pelo Pokémon, É, gente. ele que Entende? trouxe aqui o Pokémon A pro Pokémon. É bacana, mas uma coisa que o Vitor falou que é interessante que é realmente Pokémon mudou muito pouco, né, com o passar dos anos. Tanto que no Japão, Pokémon já perdeu um pouco O hype, né? do hype, da popularidade, para uma outra série que chama Yokai Watch, que Coloquei um mascote aqui. é quase um Pokémon, praticamente um Pokémon. Hantaro é maneiro, É, ele é eu maneiro. acho mais legal. É, Rantaro da coleção do Catena, É um né? Pokémon. Ó, Esse é um Pokémon, é o Mewtwo. Não faça isso. Meu Oi? coração pulou agora, meu Deus. Fica aqui mas um Esse é um Pokémon. Pokémon. Esse é um Pokémon de verdade. Esse é o Mewtwo. É isso, gente, eu tenho que tomar um cuidado, porque esse daqui já me olhou feio. Imagina se eu derrubo. Eu tô tomando cuidado, O tá? Hantaro tá velhinho, tadinho. Tá É, ele tá até Mas eu acho que deve vir manchadinho. alguma novidade pro 3DS. Justamente, Não fui eu. Ah, não é da idade. Ah, tá. Mas acho que tá na hora mesmo da Nintendo dar uma... Mesmo na série principal dos RPGzinhos e tal, tá na hora dela dar uma revigorada maior, assim, umas mudanças maiores. É, no saíram jogo, dois né? freemiums, né? Que é um puzzle e o outro é um jogo Já que não lembra saiu um bastante pouco o de Battle. moda Pokémon também? Já não saturou, Marimun? Você já não achou? Você não achou também? Eu, pessoalmente, eu acho que tem alguns títulos que são muito mais feitos pra vender Cara, é bonequinho do que qualquer outra coisa, né? Tipo, mas até isso, se você pensar, He-Man e She-Ra, antes de serem desenhos animados, eles eram projetos para vender bonecos. Sim. Nasceu como, vamos fazer brinquedos, e aí pra vender melhor, vamos fazer animações desses brinquedos. O Pokémon teve essa A história, Nintendo não? começou assim, começou vendendo bonecos, né? Era É? uma loja de Foram brinquedo e abrindo depois virou- leques, né? Virou O uma Pokémon empresa de era brinquedo. um jogo antes, Era o né? jogo, Era um Foi o jogo e aí antes. virou- Que o E aí criador do depois- Pokémon, ele colecionava insetos. Porque no Japão é muito comum as crianças Ai, essa brincarem com... história é muito boa, com besouro velho. e tal. Conta a história, Conta a história pra Muito gente, boa. Muccioli. Tem o Satoshi Tajiri, que é o cara que criou o Pokémon. E ele gostava muito... É como que as crianças do Japão caçassem insetos, tipo besouro e tal, e botar pra brigar. Então, ele gostava muito disso, o Tajiri. E ele, na época, tava saindo o Link Cable, né, do Game Boy. Que você liga os dois Game Boys Pra um poder no outro. Que trocar, dava né? pra... Dá pra trocar. E aí ele teve uma visão muito louca, tipo, e se eu botasse os besouros pra andar no cabo, pra ligar um no outro, assim? Brother. Ia ser mó legal. E aí, Pokémon se criou um pouco em cima disso, sim. De transformar pro mundo, transportar pro mundo dos games, Virtual, né? a experiência de você pegar os insetos e botar eles pra brigar na... Aí eu te pergunto, quantas crianças realmente foram pegar os besouros na vida real? Depois, não, Quantos não deu besouros certo. foram salvos por causa Quanta disso? natureza Exatamente. saturou de É, assim, besouro. conexão com a natureza zero, né? Me lembrou de Animal Crossing, você Sim. capturar os besouros que tem dentro do jogo. Sim, né? sim. Não, bonitinho. Eu acho a ideia maneira, mas não é um tipo de desenho que me apetece. Não, eu confesso que assim, Assim, eu mas acho os realmente, personagens realmente. fofos, Não, mas eu cada também um não tem assisto. um ponto de Existe, mas vista. eu Eu acho que eu prefiro nunca Digimon assisti. mais do que Pokémon. É, Mas cada um sim. tem o seu gosto aqui.